Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 4. João 4. O Evangelho de João, o verso 4. Quer dizer, o capítulo 4, o verso 39. João 4, do 39 em diante, diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, a mulher samaritana, né? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos em Ti, Senhor Deus, nos emocionamos, ó Pai, com canções, Senhor Deus, estrofes, versos que tanto nos falam, ó Pai, do Teu amor, ó Pai, e da vida que devemos ter em Ti, Senhor Deus. O Senhor nos edificou até aqui, queremos que o Senhor continue nos ensinando com a Sua palavra, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós pedimos a Ti. Amém, Senhor. Esse texto, ele é a continuação do conhecidíssimo texto da mulher samaritana, que foi ali, teve a oportunidade, né, foi alcançada por Jesus, teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, o privilégio, naquele poço, onde tinha ido para tirar água, e aí a história a gente sabe que Jesus tem um diálogo com ela, e todas as circunstâncias eram anormais para ela, a situação diversa, sendo Jesus um homem, estando se dirigindo a palavra a ela, sendo ele judeu, sendo ela samaritana, porque os judeus não lidavam bem com os samaritanos e vice-versa. E não só o contexto, mas as palavras de Jesus marcaram aquela mulher profundamente, né? A Bíblia diz que ela, reconhecida como a primeira mulher, né, que foi proclamar uma verdade que tinha atingido ela mesma, ou como se a gente pudesse dizer, como a primeira missionária das mulheres, né, do Evangelho de Jesus Cristo, numa circunstância absolutamente divergente, né, da normalidade. Dificilmente Jesus Cristo, com a nossa perspectiva, com a nossa mente, ele escolheria uma pessoa como aquela para se tornar a primeira pessoa a ouvir dele a declaração de que ele era o Messias, né? Isso também tem essa característica que é notável também. E, em segundo lugar, se tornar uma pessoa que sai daquele ambiente ali e vai aos seus, né? Coisa difícil isso, né? Pregar aos seus, uma circunstância que não é nem o que Jesus pede a ela, mas já havia pedido a tantos outros, né? Para fazer, de que voltasse para a sala da sua casa,
para que esse testemunho... Eram aqueles indivíduos que, na maior parte, eles queriam seguir a Jesus, né? Considerando assim que nessa caminhada eles poderiam participar, ver, né, grandes sinais, grandes milagres, né, participar de uma grande obra. E Jesus deixa claro que a maior das grandes obras, né, a via das grandes obras, a qual a gente deve começar na vida, né, no testemunho, é a obra da casa da gente. Né? É uma declaração, não só verbal, mas de vida, né? De que algo imenso e profundo atingiu a nossa mente e mudou todo o nosso ser. Isso é impossível de ser escondido. Né? Como é que você vai esconder a luz no alto de uma montanha? Né? Então, você não esconde essa luz que fica brilhando ali, que fica incomodando as trevas, que fica amolando ali aquelas pessoas que estão percebendo o impacto revolucionário e radical do Evangelho. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é um impacto radical na vida do indivíduo, claro, benéfico, né? Não torna a pessoa pior. Né? Não torna a pessoa pior, nem na lida com o outro. Né? Tem pessoas que, impactadas ou atingidas, ou supostamente atingidas pelo Evangelho, impactadas por uma mensagem dentro de uma igreja, ou na rua, ou no trabalho, ou a mensagem impressa em um folheto, a pessoa ela recebe, parece que é uma unção de chatice. Né? Ela fica muito mais chata, ela fica muito mais indesejável, ela fica muito mais, em alguns casos, até insuportável. Né? E isso baseado numa série de conceitos, numa série de regras, né, que ela aprendeu ali, num conjunto e num sistema, né, de doutrinas, que ela vai ficando insuportável. Né? E o Evangelho não é isso. O Evangelho é um convite a você se estabelecer entre os seus antes de tudo, como alguém que o sujeito olha e pensa alguma coisa aconteceu, consequentemente alguma coisa boa, alguma coisa imensa aconteceu. E ela faz isso, essa mulher. E aí a gente pega e começa a ler o texto do capítulo 4 de João, exatamente como sendo a circunstância, a situação de muitos samaritanos daquela cidade que creram em Jesus Cristo em virtude do testemunho da mulher. Mensagem muito propícia para essa circunstância, né? Nós que estamos aí na semana da comemoração do Dia da Mulher. Em virtude do testemunho da mulher. É claro que alguma coisa ali mais do que simplesmente uma propaganda tinha acontecido. Ou vocês acham que haveria crédito na palavra de uma mulher? Até hoje não há em ambientes do Oriente Médio, inclusive em Israel, entre os ortodoxos, judaizantes, que professam a religião judaísta, do judaísmo. Até hoje não há. A mulher tem lá isso que vem desde de culturas remotas, e a gente vê que isso até numa questão cultural passa ali na Bíblia, né? Paulo advertindo, né, o silêncio da mulher na igreja para evitar confusões que estavam sendo potencializadas e potencializados. Não, é melhor que não fale, não fala não, a situação é complicada. Né? E aí, numa outra circunstância, a gente pode conversar sobre as circunstâncias diversas do silêncio da mulher, o que naquele contexto, naquela cultura, né, já era algo absolutamente praticado. A mulher tinha que ficar calada, a mulher não tinha que sair anunciando nada, até porque o testemunho anunciado não era válido, legalmente, inclusive, principalmente. Nenhum testemunho de mulher era válido.
Vocês se lembram quando a mulher vê, as mulheres em primeiro lugar veem Jesus saindo do túmulo, né, se encontram com Jesus, ele se apresenta antes de tudo para mulheres, ninguém mais do que Jesus no mundo, na história do universo, para valorizar esse ser humano, né, do que Jesus Cristo. E ele se apresenta a uma mulher, depois a mulher vai, conta aos discípulos, e mais adiante a gente vê os discípulos no caminho de Emaús dizendo que realmente algumas mulheres disseram que tinham visto Jesus, mas eles estão dizendo num estado profundo de desdém. É como se fosse assim, mas quem falou foi mulher, né, gente? É verdade que algumas mulheres disseram que o viram em tal caminho, mas é mulher que falou, né? Porque o testemunho não era válido em um tribunal. Será por quê? Dentre as muitas circunstâncias de desvalorização desse ser extremamente valorizado desde os primórdios da palavra e do mundo, será por quê? Na constatação de que a mulher fala demais? Não é que fala demais, assim, às vezes fala, aí o testemunho fica comprometido. Isso era fruto de uma série de coisas, das quais praticamente todas eram desnecessárias, para não dizer ridículas, daquelas culturas. E essa mulher anuncia. E ela anuncia, e é ouvida, entendida, porque algo radical estava sendo visto nela. E o agravante é que ela não era só mulher. O que se agrava é que ela era uma mulher que tinha lá um currículo de maridos, de casamentos, ou de não sei, amaziada várias vezes, ou juntada, ou casada, não interessa. O que interessa é que ela era uma mulher, e era uma mulher na concepção do judeu, ou da cultura samaritana, né? Ela era samaritana. Também não de muito crédito moral, ou de nenhum crédito moral. E por ser mulher, obviamente, nenhum crédito cultural. Ele me disse tudo quanto tenho feito. É que a gente vê o texto, às vezes, e porque só vê o que está aqui, a gente às vezes não faz uma análise profunda das circunstâncias. A gente não consegue ver, ou a gente acha que só existe o que está aqui. É claro que eu não posso inventar o que não está aqui, mas é óbvio que eu preciso lançar mão das coisas que são culturais, ou das coisas que são lógicas. E o sujeito que fala sem nenhum crédito, estava no mesmo nível daqueles que são loucos. Ou seja, o sujeito falou um negócio ali, mas o cara é meio doido, então a gente não sabe se pode dar crédito ao que ele falou. Mas alguma coisa havia de diferente, talvez essa coisa seja tão grande, tão imensa, que me faz constatar, a partir de tê-lo ouvido, que talvez o doido sou eu. Que talvez esse indivíduo que anda para lá e para cá com uma cara de doido, mas com a palavra profética de que o que vale é a profecia que há nele, mesmo que o jeito dele seja doido, igual o Beato Salu. É que a gente tenha o hábito de interpretar, de discernir o sujeito a partir das suas características externas e superficiais. Olha o cabelo desse cara. Como é que esse cara vai falar uma palavra profética? Olha a roupa desse cara. Olha o cheiro desse cara, ou o mau cheiro dele. Mas
diante de determinadas circunstâncias, e olha que isso acontece, viu? É porque aqui não é lugar de tratar da experiência alheia, aqui é lugar de tratar da palavra. Mas que na experiência alheia, na experiência de um com o outro, acontece diariamente, do sujeito pensar assim, pô, será que esse cara é doido mesmo? Olha o que esse cara viu, olha o que esse cara falou, olha o que esse cara constatou. Estou falando de visões, não, embora eu não possa excluir isso também, na experiência diária. Aqui no púlpito eu excluo. Porque aqui é o lugar da palavra, aqui não é o lugar da experiência do outro. Mas sei lá, pode acontecer na experiência lá fora. Do sujeito dizer que não, peraí, isso é forte, isso é bíblico, isso é de Deus demais. Isso é grande demais. Isso é para mim demais. E muitos creram assim, certamente porque ela mudou. Ela estava nítido, estava claro que algo imenso havia passado por ela. Como que transpassado ela. E vindo, pois, os samaritanos, eles foram ter com Jesus. Os samaritanos não foram a Jesus para dizer, olha, a gente está ouvindo uns negócios aqui, mas como vem de mulher, a gente queria, assim, o senhor consegue repetir, tratar dessa circunstância conosco, como o senhor tratou com ela? O senhor poderia replicar isso aqui para a gente? Aqui? É porque a gente até ficou assim, achou muito interessado, muito interessante e importante as coisas que ela disse, mas assim, o senhor sabe, né? O senhor conversou rápido com ela e ela falou para a gente que contou a vida dela para o senhor. É por isso que a gente não dá crédito. Não, não é por isso que eles foram a Jesus. Eles foram a Jesus e pediram que Jesus permanecesse com eles. Porque aquele grupo já tinha crido e muitos outros, segundo o versículo seguinte, creram. Mas aqueles já tinham crido baseado no testemunho que viram, observaram na mulher. Fica com a gente. Como isso é o eixo de toda essa reflexão. Isso é a chave do nosso relacionamento, do seu, com Cristo Jesus. Aliás, palavras semelhantes às palavras dos discípulos no caminho de Emaús a Jesus, né? Fica conosco essa noite. No caso deles, ainda não percebendo que era Jesus, mas simplesmente pela prática, né, da virtude, da hospitalidade. Fica com a gente essa noite. O que pode ter acontecido ali, a Bíblia diz é que enquanto ele falava, o coração ardia, e o sujeito talvez querendo ouvir e ouvir mais, mas não sabendo que era Jesus, ele falou, fica com a gente. Em tudo, no nosso relacionamento com o outro e com Deus, nos nossos propósitos, nas nossas viagens, ainda que só nas nossas viagens mentais, o sujeito está decidindo coisas importantes para si mesmo, para a vida. E ele não está considerando se aquele caminho a ser seguido, aquela porta a entrar, a sair, se há um desejo, se há a perspectiva de que Cristo vai permanecer a partir dessa escolha. Será que Cristo vai permanecer? Será que esse é o lugar de Deus? Será que isso é o caminho que Deus quer? Será que essa vida que eu quero, essa vida que eu estou construindo, essa casa na areia que eu estou construindo, será que esse é o lugar aprovado por Deus?
Será que eu estou preocupado com a permanência de Deus? Será que Deus é bem-vindo? Há muito tempo eu citei aqui um texto, um dos livros do Philip Yancey, não me lembro, não anotei a referência aqui, o qual ele começa e intitula o texto com Deus se deslocando. E olha que ele estava se referindo a um sentido geográfico mesmo, não só místico. Deslocando-se de uma parte do mundo para outra. No texto, ele cita que Paulo endereçou suas cartas no Novo Testamento para as igrejas do Oriente Médio. Hoje apenas vestígios daquelas igrejas sobrevivem. As igrejas do Oriente Médio. Se quiser conhecer as 7 igrejas do Apocalipse, sabe? Você precisa de um guia para te levar até elas. E provavelmente cansado, você vai se sentar num pedaço de ruína, um pedaço de base que sobrou, a única coisa que sobrou, em alturas, no máximo, dessa altura, para conhecer as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia e tantas outras do Oriente Médio. Apenas vestígios sobrevivem. Você precisa de um arqueólogo muçulmano como guia para você conhecer essas igrejas. As igrejas que estão listadas na Bíblia. Segundo Filipenses, rapidamente a fé se espalhou pela Europa, depois da Ásia, para a Europa, julgando ou subjugando os bárbaros, tribos germânicas, vikings, as tribos da Britânia e da Irlanda. A fé dominou aquela região por mais de 1 milênio. Ainda há evidência do cristianismo por lá, mas hoje, nas grandes catedrais, é mais fácil você encontrar um grupo de turistas do que praticantes da fé. Na Europa. Você está vendo o movimento? Sai do leste para o oeste mesmo. No devido tempo, a fé estabeleceu uma base nas Américas. Sua presença ainda vigora por aqui, mas nos últimos anos ela se propagou de modo mais impressionante em lugares como a África e partes da Ásia. Está voltando para a Ásia. Um dos lugares de mais sede, de mais anseio, de mais vontade, de maior sensibilidade, abertura, não política, mas da alma, do ser humano, da existência humana para o Evangelho, está sendo na Ásia hoje. Países como Coreia do Sul, onde há liberdade para isso, mas mesmo os países onde não há liberdade para isso, como na China. O grande desafio missionário das juntas missionárias do mundo. Porque lá o povo quer, embora não possa, por impedimentos políticos. E agora, menos de 1/3 dos cristãos provém da Europa e da América do Norte. Não está mais na América do Norte. A gente tem um monte de outros países que antes foram cristãos, mas são poucos os países que outrora foram muçulmanos. Só tem uma explicação, segundo o fechamento do Filipenses. Olha que interessante isso. Você tem um monte de país que foi cristão, mas você não tem um monte de país que foi muçulmano. Eles continuam sendo muçulmanos, islâmicos. Mas você tem os que foram cristãos. Segundo eles, só tem uma explicação. Deus vai onde ele é desejado.
fica ou permanece com a gente. É o que as multidões que creram de uma fonte, a partir do testemunho, de uma fonte que antes, que outrora, não era válida, mas que alguma coisa imensa havia se estabelecido na vida dela, na existência dela, que qualquer coisa que ela falasse passava a ser motivo de interrupção do fluxo do indivíduo para ouvir. Peraí, do que você está falando? E ela fala e o sujeito senta. Por favor, continue falando sobre isso. E o sujeito sai e conta para outro. E chama outro. Você pode falar e continuar falando sobre isso, ou você pode ir comigo lá em casa. Ou eu trago um grupo aqui, você fala para eles. Fala você, é importante que você diga isso. E eles creram. E os que se encontraram com Cristo, outros que vieram, passaram a crer e falaram, agora a gente não está nem crendo mais só pela tua palavra, mas porque a gente sabe que é verdade, ou que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo, porque há um encontro, há algo imenso a ser estabelecido. A informação era agradável, era doce, parece que era procedente, mas agora a informação é a realidade diante de mim, na minha frente, na minha face aqui. Eles estavam diante daquele que é mais do que todo o universo, que carrega o universo na palma da mão. O Salvador do mundo, que tem a característica ou que nos transmite a ideia de que o sujeito reconhece quem ele é. Ele começa a ter a consciência do ser que ele é. A partir da consciência do ser que Deus é, ou de quem Deus é. É só assim que você se percebe, ou percebe como Salvador. Porque para o sujeito abrir o coração e declarar isso aqui, sendo judeu ou samaritano, não importa, é tudo a mesma coisa. Eles eram imensamente divergentes em questões políticas, regionais e até religiosas. Mas no fundo, eles só mudavam os nomes das coisas. Os interesses máximos dele, inclusive aquilo que eles tinham como consciência de que era a salvação para eles, a salvação deles, como sendo a lei, como sendo questões regionais específicas de adoração ao seu Deus com nome específico, da sua região específica. Agora aqui ele está jogando isso tudo para trás e dizendo assim, não, é você. O Salvador do mundo. É como se você fosse porque a lógica ajuda muito quando a gente usa uma figura, um exemplo como esse que eu vou dar. É como se você fosse um aparelho de celular e aí você, sei lá, nunca foi ligado ou foi, mas nunca soube para que exatamente você foi feito, de onde você veio, quem fez. Você não tem nenhuma noção disso. Aí um dia você percebe, o sujeito chega, te mostra e diz, não, olha aqui, é porque apagou aqui, mas a marca é tal, é Samsung aqui, ó. Isso aqui é uma marca coreana, isso aqui você existe, deixa eu te mostrar aqui, você existe para isso aqui, ó. Você foi feito especificamente para isso. Você fica aí sendo um aparelho de celular querendo ser um aquário, ou querendo ser um jogador de futebol, você não existe para isso, você existe para ser um aparelho de transmissão de dados, de transmissão de voz, é para isso que você existe. Essencialmente, é para a comunicação com outro aparelho. O sujeito, mas então é isso? E quem que me fez? Você está aqui, é uma fábrica que fez isso. Se o objeto tivesse a personalidade, poderia haver esse tipo de diálogo. Você poderia recolocá-lo no caminho, que ele se perdeu completamente. E quanta gente está assim? Porque o ser,
O sujeito, isso acontece com o sujeito. E quantos sujeitos são assim? Ele não sabe nem quem ele é mais, se ele é homem, se ele é mulher. Isso é uma questão de pensamento, né? Não é nem uma questão de corpo, mas olha o seu corpo aí. Você é homem, rapaz, você é macho. Não sei não, porque eu estou pensando naquilo que eu penso, e não naquilo que você está vendo ou que eu estou vendo. Você se perdeu no caminho. Perdeu até a noção do que você é. Você tem que sentar e mostrar ao sujeito, você tem que salvar o sujeito do fluxo do engano. Mostrar para ele qual que é a essência dele. Os ateístas, os existencialistas ateus que vieram com essa conversa. Mas isso é uma coisa tão nova, tão recente. Não, o sujeito não é, o ser humano não é nada quando nasce. É o pastor Reginaldo, que é da filosofia e que sabe dar aula disso aqui. O sujeito não é nada quando nasce. É o nada. Aliás, esse é um termo de Jean-Paul Sartre. É o nada. Escreveu um livro grosso sobre isso, o ser e o nada. O sujeito nasceu, bebê ali, o que é isso aqui? Não, isso aí não é nada. É nada, zero, nada. Uai, como assim não é nada? Não, ele vai passar a ser. Mas ele precisa de ir existindo para ele passar a ser. Ele vai se descobrindo, ele vai se fazendo, ele vai criando a sua própria moralidade, ele vai se formando a partir da sua existência. Mas Jean-Paul Sartre, escrevendo O Existencialismo é o Humanismo, ele deixou bem claro isso. Isso é para o ateu. Ele deixou claríssimo isso, que antes de virar livro foi uma série de palestras na Universidade da França, não me lembro qual. Você tem que ser ateu para você pensar assim, não é nada. Então quer dizer que quando eu crescer, assim, eu posso ir me formando à medida que eu vou vivendo, infância, adolescência, juventude, etc. Eu posso fazer o que eu quiser, assim, conceitos de moralidade que papai e mamãe me ensinaram, que a cultura, que a ética dialogou e constatou que era o melhor. Eu posso, assim, viver completamente distante disso. Você pode fazer o que você quiser, mas isso é para o ateu. Ele deixa isso bem claro. Isso é para o sujeito que só considera a humanidade. A existência vem antes da essência. Sua essência vai ser criada, vai ser formada. Porque se você considerar Deus, o assunto é completamente diferente. Aí não, aí tem uma essência que vem antes da sua existência. Uma essência. Antes de você nascer, o ser humano, ele existe para sim, para fazer assim, e o bom é que se faça assim, é que se caminhe assim, é com as convenções de ideias assim, você tem que entrar nisso, tem que respeitar isso, você vai ser feliz nisso, você vive para isso, você existe para isso, você foi feito para isso. Isso é sua essência, e antes de você existir, já existe essa essência. Você só enquadra nisso, é como se você fosse uma chave de carro, é como se você fosse um óculos. Você é um ser humano, ou seja, para que existem chaves de carro? Antes da chave de carro ser fabricada, já existe a essência. Para que existe isso? Para que isso aqui? Isso é uma chave de carro. Antes dela existir, já se tem esse conceito. O ser humano, antes do ser humano existir, como Ramon, como Maria, como João, como Josenildo, já tem a essência. Ser humano é assim, assim, assim. Você tem todas as constatações. Jesus salva o indivíduo em relação a esse fluxo perdido. Assim, não sei para onde vou, não sei de onde eu vim, não sei o que eu quero. Jesus salva. Esse é o Salvador. Esse é percebido na mensagem de Jesus Cristo. Por que você está aqui e para onde você vai a partir do amor de Deus. Entendeu? É isso que é o Evangelho. O que é a sua vida? Quem você é? Você é amado de Deus. E porque Deus te amou, Ele deu o seu Filho, o Cordeiro de Deus, para morrer por você, para tornar você um co-participante, um co-herdeiro de Deus, um filho adotivo de Deus, a partir da morte de Cristo Jesus. E a morte de Cristo Jesus é para a redenção do homem caído, o homem que foi feito para viver com Deus, para se relacionar com Deus, mas o pecado afasta o homem de Deus.
E pelo amor de Deus, esses homens, esses indivíduos, esses sujeitos, homem e mulher, eles são reaproximados para Deus, para viver com Deus nessa terra e viver por toda a eternidade. Isso é todo o Evangelho. Isso é o Evangelho. Jesus prega o Evangelho. O Evangelho consiste essencialmente na graça de Deus pelo seu amor. Deus pagou o preço necessário para você voltar para a casa de Deus, para você ser de Deus, para você morar na eternidade com Deus. O sujeito, então todos, sem exceção, que creram, que conheceram a palavra, conheceram a partir dessa constatação. Então é isso. Então é assim. Essa palavra foi pregada por uma mulher. Elas que tanta diferença fizeram na vida, em toda a vida. Semana que vem eu vou estender o tema mulher. E com mais profundidade sobre as questões relacionadas a importância da consciência do ser que se é, do meu papel. A consciência para mim mesmo, para a minha descoberta, para a descoberta de quem eu sou, do meu fluxo, do meu destino. Mas hoje, a chave é que eles souberam que Cristo era o verdadeiro Salvador do mundo e deles mesmos, do fluxo, no fluxo perdido no qual eles estavam. Feche seus olhos agora. E eu só quero te fazer algumas perguntas. Você não precisa me responder nada. Mas é muito bom seria se você considerasse isso imensamente no seu coração. O que você está fazendo nesse mundo, para lá e para cá? Que sentido macro, panorâmico, total da vida você acha que isso tem? De onde você veio, para onde você vai? O que você tem com Deus? De fato, que sentido, hein? Faz a sua vida. Você já viu, tem visto? Seres humanos libertos, atingidos e libertos pelo amor de Deus. Libertos deles mesmos. Libertos de um caminho vão. De um caminho sem destino. Do medo. Ou da fuga. A gente fica fugindo a vida inteira daquilo que vem a ser a vida daqui 10, 20, 50 anos. Porque daqui 100 nenhum de nós vamos estar aqui. E o sujeito fica fugindo dessa constatação. Não, melhor não pensar nisso, deixa isso para lá, isso não pode ser amor, isso é fuga. Isso é porque o sujeito não sabe para onde vai. Não sabe por que está aqui. Precisa ser salvo disso, desse fluxo de engano. Deus tem colocado diante de você, talvez é porque pouca sensibilidade existe no seu peito, no seu coração. Deus tem colocado diante de você, ainda que as pessoas mais estranhas, ainda que as pessoas mais improváveis, Deus tem colocado diante do seu caminho anunciantes, antes
de anunciantes verbais, anunciantes existenciais, que estão anunciando com a própria existência quem Deus é, o que Deus pode fazer na vida deles. Abra os seus olhos para ver. Às vezes faz até no meio, entre as crianças. As crianças sendo atingidas pela alegria do amor de Deus, da palavra de Deus, da mensagem de Deus. A gente fecha os olhos para isso. Muitos fecham os olhos para isso. Porque o ser é pequeno, porque o ser é diminuído, porque o ser é sem crédito. Aqueles que dizem assim, eu não gosto de crente. Como se fosse uma coisa só, como se fosse um pedaço de madeira, crente. Que tipo de crente você não gosta? Talvez eu também não goste. Não é questão de quem é o portador dessa palavra. A questão é se essa palavra que vem da boca da mulher, do menino, do homem, da mula, se ela é verdadeira. Ninguém se salva. Você tem que achar o Salvador fora de si. Porque se cada um tivesse um Salvador dentro de si, não estaria perdido. O Salvador está além de nós. Apesar de nós, mas está se aproximando de nós, apesar de nós. Para nos salvar do fluxo do nosso engano. Se você já ouviu essa palavra, se você já se encontrou em Cristo Jesus, eu te desafio nessa noite. Olha, pregue essa palavra. Para o seu vizinho, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu filho. Pregue essa palavra. Pegue a palavra da mulher. Levanta aí seu rosto, fulano. Diga sim, levanta aí, olha para mim, diga para mim o que você está fazendo nessa vida. Para onde você vai? O que vai acontecer com você? Se essa palavra, se você já recebeu essa palavra, pregue essa palavra. Isso é uma ordem de Cristo. Faça discípulos. Como aquela mulher sem crédito o fez. Jesus Cristo, permaneça conosco para nos realinhar no seu caminho, na sua linha. Senhor, permaneça conosco para nos ensinar que aquilo que foi muito bom e imenso para nós precisa ser transmitido. Permaneça conosco, porque sem tu o nosso caminho, sem ti o nosso caminho é em vão. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.